Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio. A família franciscana celebra Santa Margarida de Cortona. Ela era da Ordem Franciscana Secular e viveu de 1247 a 1297. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. O Pai o amará, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, que não era o Iscariotes, perguntou ao Senhor: Senhor, como explicas que irás manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele será amado pelo Pai, eu também o amarei. E nós viremos até ele e faremos a nossa morada. Mas aquele que não guarda as minhas palavras, este não me ama. Por isso ele não me entende a palavra. E eu vos digo estas coisas agora, antes que aconteça. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará e recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho chega fazendo uma observância muito significativa para o entendimento da nossa fé. E que eu gostaria de iluminar vocês esse Evangelho de hoje com o texto do profeta Samuel, onde diz que ele vive no templo com o profeta Eli, ele lê a palavra do Senhor, mas ele ainda não consegue ouvir a palavra de Deus e o Senhor que o chama, porque diz o nosso texto bíblico, o Senhor ainda não havia se manifestado a Samuel. Quer dizer, Samuel conhecia a literatura sagrada. Samuel vivia sob a proteção e a educação do profeta Eli. Samuel vivia dentro do templo, participava dos momentos sagrados, mas diz o texto bíblico que o Senhor ainda não havia se manifestado a ele, por isso ele não conseguia distinguir aquela voz que o chamava: Samuel, Samuel. Talvez aqui esteja uma luz para nós entendermos o evangelho de hoje, quando Jesus também nos diz: quem me ama, guarda as minhas palavras. Eu o amarei, o Pai também o amará, nós viremos e habitaremos nele. Ou como diz o texto, nós faremos nele a nossa morada. E diz Jesus: e eu me manifestarei a ele. O Senhor se manifesta na vida dos seus discípulos. E o Senhor se manifesta na vida dos seus apóstolos. E é justamente esta visão da glória do Senhor é que será capaz de congregá-los novamente, de fazê-los ganhar praça pública para proclamar o nome do Senhor, daquele mesmo Senhor que eles haviam ficado refugiados com medo dos judeus na sala do cenáculo. Depois da manifestação do Senhor, eles são capazes de ganhar as praças, eles são capazes de ganhar as ruas, e eles são capazes até de se alegrarem por sofrerem por causa do Senhor. Por isso Jesus, nesse evangelho de hoje, vai fazer uma distinção muito clara para mim e para você, que nós podemos ter a posse intelectual das Escrituras, podemos ter o conhecimento científico das Escrituras, mas ainda não termos a manifestação do Senhor. A palavra do Senhor tem que estar tatuada em nossa alma. E ela precisa ser uma força viva que pastoreia meus sentimentos e a minha vida. Por isso Jesus vai dizer: eu e o Pai viremos e habitaremos naquele que me ama, naquele que guarda os meus mandamentos, naquele que observa os meus mandamentos, naquele que à força dos meus mandamentos vive. Por isso a palavra de hoje que Jesus nos dirige é uma palavra instrutiva, muito forte, para que eu e você aprendamos a cultivar melhor a nossa vida espiritual. E não nos esqueçamos dos meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, diária,
A leitura diária da palavra de Deus que vai fazendo com que eu e você vejamos o mundo sob o olhar do Senhor. A vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, para nós católicos também o terço de Nossa Senhora. Todos esses elementos ou esses exercícios espirituais, se bem cultivados, eles têm o poder de nos ajudar, de nos auxiliar a fazermos com que os mandamentos do Senhor permaneçam em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé cristã não é um apêndice que nós levamos como uma parte do nosso corpo. Não é uma veste que a gente coloca nos domingos para poder sentar no banco dos nossos templos. Mas a fé cristã é uma respiração de um amor. É uma vida entregue, é uma vida devota, é uma vida de confiança, onde eu e você vamos tomando consciência de que nós somos companheiros e companheiras de Jesus de Nazaré e que carregamos em vaso de argila um tesouro precioso. E esse tesouro precioso é a vida do próprio Senhor que está dentro de nós. Ele habita em nós, Ele mora em nós e Ele nos pastoreia também. Por isso Jesus vai dizer: aquele que me ama será amado pelo Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. E logo mais embaixo: aquele que guarda as minhas palavras e coloca em prática, esse é que me ama. Ele será amado pelo Pai. Eu o amarei e nós viremos e habitaremos nele. E é o Espírito Santo que vai fazendo com que eu e você compreendamos as coisas de Deus. É o Espírito Santo que vai abrindo a nossa inteligência, iluminando a nossa inteligência, para que o Senhor possa se manifestar a nós. E talvez esteja aqui uma das preces mais bonitas que nós devemos fazer todos os dias. Senhor, mostra-me a tua face, Senhor. Mostra-me a tua face, para que eu possa compreender os teus desígnios e colocá-los em prática. E que assim o Senhor seja uma força viva, que pastoreia a minha vida e pastoreia também a sua vida. Logo mais, às 19 horas, nós teremos o Terço dos Homens aqui em nossa Igreja Matriz. E também estaremos retomando as reuniões do nosso Conselho Econômico Paroquial. Amanhã, terça-feira, às 6 horas da tarde, orando com São Miguel Arcanjo. Às 19 horas teremos a nossa Santa Missa e às 19h30 a Pastoral da Sobriedade realizando a sua missão. E não vamos nos esquecer da nossa rifa do nosso Cruzeiro Marítimo. No último domingo de julho nós vamos então sortear esta rifa. E quem ganhar vai ganhar o direito a uma cabine dupla na MSC Turismo de 9 noites de viagem. Brasil, Argentina, Uruguai e o valor da nossa rifa é R$ 25 e você pode adquirir também pelo nosso WhatsApp, 2242-5472. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Mostra no Senhor a tua face. Amém.